Trajetória já está no ar. Por aqui a gente segue homenageando os servidores que constroem o Legislativo todos os dias. E o nosso convidado é o Jorge Barcelos, servidor da Escola do Legislativo. Tudo bem, Jorge? É um prazer te ter aqui hoje. Tudo bem, obrigado pelo convite. Jorge, conta pra mim então, começa contando como é que a tua história começou aqui na casa. Eu sei que tu ingressaste aqui na década de 80, né? Um bom tempo. Tem bastante história para contar, ainda mais para um historiador, né? Exatamente, né? As primeiras imagens de eu trabalhando na vida foi distribuindo panfletos imobiliários em propaganda na adolescência. Então, sempre fazendo algum tipo de bico, eu acabei me conscientizando da importância de fazer um concurso público. O primeiro concurso público que eu fiz não foi para a Câmara, foi para a Prefeitura, aonde eu entrei em 1983. Naquela época eu ainda peguei ali uma coisa que as pessoas não se recordam, eu peguei a ex-presidente Dilma como secretária municipal da Fazenda. E ficando um ano ali naquela secretaria, eu acabei fazendo o concurso da Câmara e vim ingressar aqui na Câmara no ano de 1984. E foi aí que eu comecei, e a primeira imagem que eu me lembro é que eu queria muito estudar, porque eu de família, a origem humilde, o estudo para mim era fundamental. Isso a minha mãe sempre colocou na minha cabeça. Eu cresci a infância sem pai, então eu dependia ou da minha mãe ou do que eu pudesse conquistar pelo meu trabalho. E aí, eu sempre estudando em escola pública, eu fiz tanto o concurso da prefeitura quanto o concurso da Câmara e passei bem. Era na época uns 3 mil candidatos, devo ter ficado em 8º lugar, e eu devo isso muito ao ensino público, né, que eu pude fazer. E nesse ano, logo que eu ingressei, eu me lembro de que eu queria continuar estudando. E aí eu procurei então o presidente André Foster, no prédio que era na época a prefeitura nova, no centro da cidade, o prédio aquele bolo de noiva, e a Câmara funcionava lá nos últimos andares, né? E ali eu comecei pedindo para trabalhar num lugar que eu pudesse estudar, né? Porque a prefeitura e a Câmara têm uma legislação de apoio ao estudante. Ou seja, que pode usar o tempo de trabalho para o estudo, porque isso vai vir em benefício do poder público. E eu consegui isso nas comissões. A primeira comissão permanente que me facilitou muito os estudos foi a Comissão de Educação e Cultura, onde eu trabalhei. Na época, a Neuza Carabarro era vereadora e também aqui chefe, era presidente desta comissão. Peguei o vereador Clóvis Brum. Peguei também outros vereadores antigos que já não estão mais aqui na Câmara, e eu comecei a ter a primeira experiência naquilo que eu queria, que era, enfim, o trato com as escolas, reuniões com alunos. Depois, eu fiquei trabalhando nas comissões. Eu terminei a minha graduação em História, a minha licenciatura em História também, fui orientado por Sandra Pesavento, trabalhei com temas de história local. E aí, eu em seguida, também iniciei meus estudos de mestrado na década de 90. Nesse período foi importante não só esses estudos, que eu trabalhei com educação na escola, mas também o período em que fui cedido à Prefeitura Municipal, à Secretaria Municipal de Cultura. Por que esse período foi importante? Porque foi um período de formação na ação cultural e educativa do município de Porto Alegre, que me permitiu trazer para a Câmara de Vereadores a expertise, as informações, o conhecimento, para desenvolver os projetos educativos da Câmara de Vereadores. Então, eu fiquei 5 anos, eu passei como diretor de eventos, diretor de projetos da usina do gasômetro. Fiz grandes seminários internacionais e pude depois trazer essa experiência para desenvolver seminários internacionais aqui na Câmara. Tive uma experiência de pesquisa de história de Porto Alegre, no Museu Joaquim Felizardo. Tive uma pesquisa onde eu pude fazer exposições, e eu pude trazer essa experiência de exposições para a Câmara e desenvolvi o projeto de exposições itinerantes do Memorial. E depois eu tive no Núcleo de Pesquisa Histórica, que na época,
coordenado por Marion Cruz e Nunes, e que fazia o projeto Memória dos Bairros, que foi um projeto magnífico, desenvolveu mais de 15 histórias junto com os moradores, e isso gerou publicações. Eu fiz as publicações da Memória da Glória e da Memória da Santa Rosa, e que era o bairro em que eu estava desenvolvendo, então, também minhas pesquisas de mestrado com educação na periferia. Depois desse interstício dentro da prefeitura, eu voltei para a Câmara de Vereadores. E aí eu fui trabalhar no Memorial, onde eu pude desenvolver os projetos que começaram a ser feitos. O Memorial era uma criação recente da presidência do vereador Luiz Braz. Havia uma servidora que iniciou todos os projetos, iniciou os projetos do Memorial, o projeto de exposições, as visitas orientadas, que era a funcionária servidora Nara Jurke Fritz. E a partir daí, com uma equipe muito pequena, uma sala no terceiro andar, que na época nós só tínhamos um grampeador como equipamento, nós começamos a fazer os projetos da casa. A Nara acabou saindo no primeiro ano que ela desenvolveu, ela sentiu muitas dificuldades, era na gestão então do vereador Clóvis Engem Fritz, e ela acabou saindo do Memorial, era um setor que estava nascendo, né? E tudo tinha por fazer. E aí, tanto eu que estava voltando da prefeitura, como uma outra funcionária, que Elizabeth Bruchier, foi convidada a trabalhar ali. Então, nós dois começamos no terceiro andar a desenvolver, então, o projeto da Memória da Câmara, o projeto do Memorial. Isso no início dos anos 90. E desde então, o trabalho que eu tive, né, por mais de 20 anos dentro da Câmara, depois das comissões, foi a memória, foi o Memorial. Ali nós tivemos uma política de criação de acervo, uma política de criação de bancos de depoimentos, uma política de relacionamento com o público, com o projeto de exposições itinerantes. Eu mesmo fui o criador do projeto de exposições itinerantes, que hoje tem 50 exposições, produtos da pesquisa, da demanda do público, da demanda dos vereadores, e que são as pesquisas que é um projeto importante porque liga a Câmara às escolas. As escolas vêm aqui buscar exposição, solicitam serviços que nós podemos criar ali. Na época se criou não só a visita guiada, que é um touring aqui, é uma visita dentro do prédio, que já era criação na área, mas também criamos o aula na Câmara, que são palestras, e aí a gente começou a aprofundar. E por que começamos a aprofundar? Primeiro porque havia uma demanda de conhecimento, de informações sobre a função do Poder Legislativo. Isso era importante para que a gente tivesse uma base bem fundamentada para trazer mais conhecimento sobre a Câmara. As pessoas não conhecem a Câmara e não conhecem porque nós mesmos, servidores, não conhecemos. Não conhecemos porque não temos pesquisa. E fazer pesquisa foi da história da Câmara, foi o meu tema de doutorado. Eu levei 10 anos para concluir o doutorado. Eu iniciei na Unicinos com apoio da Câmara, depois eu não consegui mais esse apoio, eu levei 10 anos para conseguir voltar ao ensino público, fiz na URGS então, fiz as seleções, fui aprovado e sempre com o mesmo projeto, que era educação na Câmara. O que a Câmara faz de educação por esta cidade? E isso era importante porque eu precisava trabalhar com o público escolar e ter essa informação na mão. E durante a minha pesquisa eu li durante duas legislaturas, de 2001 a 2008, todos os projetos de lei de educação, fiz a parte toda de análise das proposições, criei uma metodologia para interpretar a legislação produzida, criei a agenda, ou seja, consegui localizar a agenda dos temas de projetos preferenciais dos vereadores, a participação da comunidade, a influência da presidência, que foi este meu trabalho aqui. Inclusive, o Jorge trouxe alguns materiais pra gente, pedir pro Wagner alcançar pra gente aqui os livros. Mostra pra nós o que tu trouxe. Vou te pedir mais adiante, acho que eu vou mostrar os livros então. Isso, pode ser os 4 primeiros, esses 3 primeiros aqui. Tem bastante livro, né? São 16 livros escritos, Jorge. 16 livros escritos, 4 livros sobre a Câmara de Vereadores publicados, 2 livros no prelo da Câmara de Vereadores, aguardando que a Câmara finalize a produção dentro dos 250 anos. Tem mais uns 6 livros no prelo para fazer agora ainda, mas eles, na verdade, eu sempre escrevi
Eu sempre me preocupei em entrar na sala de aula das escolas com a aula pronta, escrita, né, as palestras todas que nós realizamos também. E aí, esse material eu tive a oportunidade de organizar durante a pandemia e deu assim, em 2 anos eu joguei para o para o mercado 16 livros. Então, alguns são de caráter geral, outros são de caráter específico da Câmara. Alguns deles são, né? Eu escrevi durante a pandemia, é claro, sobre a pandemia. E esse é um livro, Tempos de Pandemia, em que eu faço análise em todos os aspectos econômicos, políticos, sociais, regionais, locais, né, do desenvolvimento da pandemia. Dentro dos textos que eu escrevi ao longo desse tempo, como eu estava sempre muito atento à educação, eu analisei os relatórios do Tribunal de Contas sobre educação, e esse é um texto que eu trabalhei, que foi uma das obras de referência no Tribunal de Contas, porque ele fez uma análise dos documentos que o Tribunal de Contas faz sobre a educação de Porto Alegre, porque eu estava trabalhando com o público escolar. Esse aqui é talvez o meu livro best-seller, porque ele tem mais de 40 mil downloads. É o livro que eu fiz sobre filosofia, sobre um filósofo chamado Jean Baudrillard, que era o tema, sempre teve por detrás do meu pensamento, Baudrillard, Virilio, uma pessoa ali. A minha fundamentação ao longo da minha formação era não apenas em história, mas em filosofia, em antropologia. E isso é que me possibilitou ter um olhar crítico sobre, né, a realidade política local, sobre seus atores, sobre como eles se movimentam, né? Podemos... Wagner está tendo trabalho, porque é bastante livro. Obrigada, Wagner. E para finalizar essa parte mais geral, antes do local, nós, servidores públicos, devemos sempre manter, como trabalhador da Câmara, uma posição de extrema neutralidade em relação aos assuntos políticos e, principalmente, uma das coisas que eu sempre mergulhei de tratar todos os vereadores de forma igual, da melhor forma possível. Mas eu sou cidadão, né? E eu também tenho minhas preferências políticas. E uma das coisas que eu defendia sempre é que, ainda que a gente seja um servidor público, a gente tem que tomar posição. E a minha posição sempre foi tomada em defesa da democracia, em defesa do republicanismo e em defesa dos trabalhadores. Então, eu sempre tive bastante clareza de que quando eu estava levando conhecimento sobre cidadania e política para a periferia, era importante tornar aquele cidadão engajado para que ele pudesse lutar com a Câmara para as melhorias das suas condições de vida, né? Eu não estava indo, por exemplo, o bairro Bela Vista ou Higienópolis ensinar luta e engajamento político. Eu estava indo para Restinga, eu estava indo para Vila Nova, eu estava indo para os bairros das ilhas, e para população, ainda que ela tenha pouco conhecimento, a Câmara é de fundamental importância para a extensão e acesso a serviços públicos. E a minha preocupação era essa. Então, eu sempre tive muita clareza de que era preciso fazer uma crítica bastante grande em relação à política que nós temos para a gente poder construir uma política melhor. Isso passava pelo processo eleitoral, isso passava para conscientizar os cidadãos a virem até a Câmara, a lutarem por seus direitos. E é por isso que, em muitos momentos, né, apesar de eu ser extremamente neutro na Câmara, as pessoas que conheciam minhas publicações sabiam que eu era engajado. Por exemplo, eu tenho aqui críticas, né, à esquerda, quando eu critiquei a história do Partido dos Trabalhadores, como alguns dos seus princípios importantes estavam sendo abandonados, como eu era um crítico da direita com relação às políticas neoliberais. Então, isso significa o quê? Significa que tudo aquilo que signifique o grande capital financeiro, que é responsável pela produção de desigualdade no nosso país, tinha que ser objeto de consciência, né, das pessoas, e que a gente precisava não criticar o pequeno empresário, o dono do mercado, mas saber lá onde tem poder o dono do capital financeiro, ou aquele que está por detrás da especulação imobiliária, porque de alguma forma poucos afetam o destino de muitos, né? E nós precisamos saber. Porto Alegre sofre um processo avassalador hoje de
de ocupação imobiliária que é preciso o poder público refrear, né? Tu não pode ter hoje uma praça sendo objeto de privatização para a construção de um prédio, né? Isso era muito claro para mim. Não pode ter hoje um grande espigão do lado da Catedral Metropolitana destoando as condições de habitabilidade. Mas isso é porque eu era um cidadão engajado. E eu sabia que os demais cidadãos precisavam enxergar diferenças, né, entre um desenvolvimento econômico sustentável e positivo para todos e um desenvolvimento econômico que privilegiava apenas algum e que era responsável pela produção dos nossos moradores de rua, né, enfim. E isso foi importante para dar para mim o contexto da minha ação da Câmara que vem nas próximas horas. São valores que eles vão além das questões partidárias, né, Jorge? Exatamente. Eu acho que não temos como não nos pode ser todos. Nós não temos como abrir mão da defesa da luta contra a desigualdade. E com essa base eu pude desenvolver, então, só dentro da Câmara, algumas publicações. Minhas publicações estão todas, apesar de serem pelo Clube dos Autores, elas estão todas em domínio público no site Academia, que é um site de publicações. São lidas no Brasil inteiro. Por que eu acho que é importante? Porque eu fui produto da educação pública, eu estudei na universidade pública e aqui na Câmara, um espaço público, eu tinha que aplicar o meu conhecimento e que eles tivessem acesso para todos os cidadãos, né? Bom, eu começo só as últimas obras, só para situar o que eu produzi sobre Câmara. Então, eu fiz um livro analisando as eleições de 2020 Posso mostrar e aqui nessa câmera, Jorge? Isso, 2020 e 2016, que foi quando o atual presidente disputou as eleições. Comparei o programa dele com o atual e vi como a política se movimenta na construção de alianças. Fiz aqui uma análise de um outro processo que foi bastante difícil para os servidores, que foi a implantação do ponto eletrônico. Mostrei todos os seus benesses, mas também as contradições e os conflitos que ele gerou nos servidores. Tenho aqui ainda os estudos que eu fiz sobre história, memória, pesquisa. Eu chamei uma série, ironicamente, de Olho do Crocodilo, porque eu estou falando as verdades que eu sinto no ambiente que pode me devorar. E eu estou dizendo como deve ser a pesquisa, como deve ser a memória, quais as contradições do uso da memória dentro de uma Câmara de Vereadores, mas também os benefícios que tem o seu uso. Trabalhei com educação, esse é o maior, 700 páginas, analisei educação e poder legislativo. É a minha obra mestra, assim, de contribuição. Por quê? Porque eu trabalho com educação, crio uma metodologia, análise dos projetos de lei e proposições, e isso pode servir de modelo para outros estudos. O meu último livro sobre Câmara, dos 4, são O Olho de Cristal, que aí, esse período de 40 anos em que eu fui funcionário aqui, a Câmara foi grande, teve várias transformações no seu modo de trabalho, né? Nós mudamos de uma forma... Obrigado. Nós mudamos de uma forma radical a forma de lidar com o processo de trabalho legislativo, porque quando eu entrei aqui não existia internet. Quando eu entrei na Câmara, os processos eram todos criados por funcionários mais antigos do que eu, que resolviam os problemas da administração e da produção de uma Câmara no papel e no lápis. E advento daquilo que o Castel chama de era da informação, o advento da informática a partir dos anos 90, que carregou inclusive a TV Câmara para dentro do Poder Legislativo, ele reorganizou a mentalidade, ele reorganizou os fluxos de trabalho. Os funcionários tiveram que aprender algo que não conheciam, trabalhar com informática, desenvolver a transição dos processos de trabalho manual para um trabalho de informatizado, que era outra coisa que também não se conhecia. Tiveram que fazer isso numa curta geração, mas conseguiram alavancar numa grande velocidade que a própria página da internet e os processos de trabalho se tornaram referência. Mas, digo mais, foi graças a esse salto que se pôde dar, graças a uma das funcionárias, Márcia Almeida, que foi responsável pelo setor, com muita competência e brilhantismo, colocou a Câmara de Porto Alegre no mundo virtual. Nós podemos hoje dizer que as informações estão à disposição do cidadão, né? E isso tudo nós estamos ainda aprendendo a
a lidar. Evidentemente, nós temos uma grande quantidade de informações na internet e é claro que a pandemia, nós demos o grande segundo salto, porque graças a ela e com o apoio da informática, nós fizemos a última fronteira da informatização da Câmara, foi vencida, que foi o processo legislativo propriamente dito. Evidentemente que isso tem algumas consequências que a gente, na análise, tem que fica para os futuros dirigentes da Câmara, como recuperar a presença do público após a pandemia e com o afastamento que a informática faz do cidadão, como continuar mantendo a Câmara viva. E a Câmara vai se manter viva baseada no trabalho dos seus servidores. Pois é, a gente teve aqui nesse Trajetórias hoje uma aula de história, né? Uma história da Câmara, uma história da sua vida, de como a tua trajetória se formou, né, Jorge? Mas como o tempo vai passando, a gente nem percebe, voa, né? Eu quero que tu me fale um pouquinho sobre quem que é o Jorge, além desse historiador que eu conheço. Quem que é o Jorge que quer ser lembrado quando sair aqui da casa? Olha, eu quero ser lembrado como alguém que fez a coisa certa, alguém que conseguiu ajudar a Câmara a fazer o que ela é. Todo o leque da ação educativa, para mim, é capital para Câmara construir a sua imagem, mas também assumir o papel educativo que ela tem. Uma das coisas que a gente aprende ao longo da história é que nos anos 60 a função educativa para os parlamentos municipais era muito mais valorizada do que após a Constituição de 89, onde há um grande foco sobre a ação legislativa. E eu tentei recuperar dentro dos manuais de organização das câmaras de vereadores da primeira metade do século XX, como aquelas câmaras valorizavam a função educativa, a função historiadora. Ela é uma função tão importante quanto a função legislativa. E isso significa que a Câmara é responsável na sociedade de criar condições para a sua reprodução, ou seja, para que novos candidatos da comunidade sejam vereadores, mas também para o seu entendimento de que a sociedade conheça o que ela faz. E para isso ela precisa educar, mas para isso ela precisa conhecer a sua história, conhecer a sua memória. E ela faz isso, claro, preservando o que ela produz ao longo do tempo, mas ela precisa sistematizar e traduzir isso em um recurso educativo com potencial pedagógico para a sociedade. Por isso que no memorial a visita orientada era tão importante quanto a plenária do estudante. Por isso que depois de eu ter conseguido criar pesquisa e ir para o segundo setor que eu tive a partir de 2018, que foi a Escola do Legislativo, ali eu pude criar outros projetos também que estão dentro da experiência desse parlamento. Eu fiz o Rota Política, que você deve se recordar, quando a gente caminha a pé pelo centro da cidade. Tem a Rota dos Trabalhadores, tem a Rota do Café, mas também tem a rota por onde os vereadores passaram, aonde se discutia política. Criei também a Universidade Aberta, porque nós já temos algum conhecimento reunido que não é só de interesse dos estudantes de ensino de educação básica, mas a próprios estudantes universitários tiveram interesse. Nós mesmo, além de termos nossos projetos, os projetos da casa serem reconhecidos pela CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, no ano de 2006 nós recebemos uma láurea pelos projetos do Memorial. Nós também desenvolvemos projetos que foram reconhecidos aqui dentro do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, e nós passamos por 2 anos levando informações e conhecimentos sobre a Câmara no campus do Vale para alunos da universidade, o que de uma certa forma é importante, porque nós estamos formando pesquisadores, nós estamos formando professores, mostrando a necessidade de dar atenção à pesquisa com fontes locais, a conhecimento da realidade dos vereadores. A nossa Câmara evoluiu muito e a Câmara é exatamente a espírito da sociedade, com seus méritos, com a necessidade da sua crítica, mas graças à Câmara a gente está dando passos para a frente. Mais passos para a frente do que para trás. E é importante que o cidadão participe, que a gente possa divulgar na agenda política, o que a Câmara faz no detalhe, né? No detalhe significa os benefícios que cada região da cidade recebe, não apenas por projetos de lei, mas também por pedidos de providências. Olha, eu fiz uma análise de 8 anos de todos os projetos, os pedidos de providências, é enorme a quantidade de produção, de trabalho legislativo que essa Câmara faz. Mas isso precisa ser divulgado. E é isso que eu espero ter me orgulhado de ajudar a fazer. E olha quanta contribuição bacana e importante que tu fizeste para casa, né? Isso. Mas infelizmente o nosso tempo é curto, a gente já tem que ir encerrando. Então, brevemente, quero que tu deixe um recado para quem está assistindo a gente, Jorge, e já se despeça. Ok.
Então eu quero dizer para todo mundo que está me assistindo, para todos os meus colegas de trabalho, que eu agradeço muito ter feito toda essa trajetória com eles, foram motivos de muitas alegrias. Quero agradecer a todos os estudantes que eu pude atender, que lembre-se da Câmara com Caminho. Ele é um órgão público feito com pessoas, com seus problemas, com seus defeitos, mas também com muito mérito, com muito trabalho. Venha até a Câmara, conheça até a Câmara, aprenda da Câmara, né? E para os vereadores, agradeço muito terem permitido que eu pudesse desenvolver ao longo desses mais de 30 anos esse trabalho e conseguisse criar um pouco dessa marca aqui na Câmara. A gente fica grato, né, Jorge? Muitas vezes você contribuiu, inclusive, com a TV Câmara. Então, quero agradecer pela sua participação hoje, por toda essa história que você construiu aqui. Muito obrigada, Jorge. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Então, esse foi o Jorge Barcelos, servidor da Escola do Legislativo aqui da Câmara. O Trajetória de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta na próxima semana com novas trajetórias para você. Até lá!